Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Vocês já devem nos conhecer, mas para quem chegou aqui agora, eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. O vídeo de hoje é a quarta aula do nosso curso livre de Introdução à História das Ciências e o tema de hoje será espacialidade. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, depois de assistir a essa daqui, clica aqui no card para vocês conseguirem ver as outras. Até aqui o nosso curso já discutiu temas como o que é a história das ciências, como ela é feita, onde ela é feita, como profissão, como disciplina, especialmente com foco no Brasil, né? Além do tema da Revolução Científica, que inclusive já se tornou um campo de estudo. Agora, você já se perguntou onde a ciência é feita? Não no sentido historiográfico, ou seja, onde os historiadores das ciências produzem as suas histórias, mas onde a ciência, como um processo histórico em si, é feita. Quando nos fazem esse questionamento, vamos perceber que as primeiras coisas que vêm à nossa cabeça são lugares como o laboratório, a universidade ou mesmo o campo. Essas respostas não são erradas, evidentemente, mas se nós pensarmos por um pouco mais de tempo, vamos perceber que existem outros tipos de respostas que poderiam ser dadas, como, por exemplo, a ciência é feita em cidades ou países que possuem infraestrutura e capital para bancar pesquisas novas ou coisas do tipo. Bom, se pensarmos historicamente, a prática científica, especialmente a partir de meados do século XVII, carregou consigo noções de modernidade, civilidade e racionalidade. Mas será que só se produziu ciência a partir de um único lugar? Pensar nos espaços de produção de ciência tem relação direta com o tema da última aula, a Revolução Científica. Os debates que surgiram posteriores às ideias e os postulados de Alexandre Koyré sobre uma ruptura profunda na mentalidade, nas ideias da Europa, ali no século XVII, começaram a revisitar justamente não só a ideia de revolução, mas também o local onde ela teria acontecido. Bom, na história das ciências, estudar a atividade e a prática científica é também pensar os lugares e os meios pelos quais essas atividades são feitas. Basala, um historiador norte-americano conhecido por ter elaborado um modelo de introdução da ciência moderna nas nações não europeias, é considerado um clássico sobre esse tema, da espacialidade e da difusão da ciência por uma grande parcela dos historiadores desse campo, mas também criticado por quase todos eles. Além de Georges Basala, outros historiadores como Joseph Needham compuseram uma historiografia mais tradicional justamente acerca dessa difusão, dessa espacialidade também da produção de ciência moderna, e que passou a se preocupar com discussões como, por exemplo, sobre a produção de ciência e tecnologia em locais como a China, ou também outras regiões consideradas periféricas na produção científica. Em seu clássico texto, intitulado The Spread of the Western Science, de 1967, coloca uma pergunta central: como a ciência moderna difundida pela Europa Ocidental encontrou seu lugar no resto do mundo? A resposta imediata do autor se refere ao contato direto desses outros locais, considerados periféricos, com os países da Europa Ocidental, mediante a colonização, relações políticas e, enfim, etc. Mas Basala possui como pretensão em seu artigo entender em detalhes como que se deu essa difusão do conhecimento da Europa para os outros lugares. Assim, através de um modelo bastante estanque, como vocês podem ver no gráfico que está aparecendo, Basala expõe 3 fases da difusão da ciência europeia nos outros locais. Bom, na primeira, a nação ou sociedade não científica
fornece uma fonte para a ciência europeia. Na segunda começa a existir uma ciência colonial e a terceira completa esse processo de transplante da ciência europeia, marcada por uma luta pela independência científica. Todas essas linhas curvilíneas do historiador Basala, numa perspectiva como a de Kapil-Raj, se encontrariam no mesmo ponto, colidindo e se destruindo. Justamente porque ao longo do século XX e XXI, o tema do espaço passou a ser discutido extensamente e nos dias de hoje outros conceitos e autores norteiam esse debate. De acordo com as próprias palavras de Raj, se partirmos do pressuposto de que para que haja ciência moderna é necessário que haja o laboratório e a matematização, nós só vamos encontrar isso na Europa. Você não vai encontrar laboratórios desse tipo em momentos anteriores em algum lugar do mundo, nem a Revolução Francesa em outras partes do mundo. Se utilizarmos esse modelo, vamos acabar concebendo a Europa como o motor do mundo. Bom, assim, indo num caminho completamente oposto ao de Georges Basala e inclusive se opondo à ideia do difusionismo científico, Kapil-Raj concebe a ideia de circulação das ideias e das práticas do universo científico. E para esse autor, essa circulação pode ser definida por um processo dinâmico de mutações decorrentes de movimentos físicos, de campos de produção distintos de saber e, de acordo com essas próprias palavras, se uma ideia sai do seu campo de produção e entra em outro, há a possibilidade de uma transformação e também há a possibilidade de que ela retorne transformada ao local em que foi primeiramente produzida. Bom, desse modo, Kapil-Raj conseguiu incluir nos seus estudos um debate sobre a própria ocidentalidade da ciência ocidental, a mesma que para Basala teria se difundido em outras regiões não europeias. Bom, nesse sentido, para Kapil-Raj, a ciência ela se molda e se modifica mediante a circulação de objetos, práticas, ideias, pessoas e saberes em deslocamento. O que acontece em estudos que seguem essa ótica metodológica é justamente que há uma percepção de que a ciência não se fabrica puramente em um único lugar, tampouco se concentra num único centro de difusão, por exemplo. Para Raj, existem vários centros de produção de ciência e a circulação de ideias e práticas se dá em diversos lugares, com regras e especificidades que modificam esses saberes em movimento. Bom, essa corrente historiográfica da qual Kapil-Raj faz parte domina os debates sobre espacialidade atuais da história das ciências. Outro tema importante que acompanha a própria discussão sobre circulação é o da apropriação. Bom, para o Kapil-Raj, ela também se relaciona com a ideia de circulação. Segundo esse autor, assim, mais do que por caminhos lineares de difusão ou de transferência, é por processos de circulação dos homens e das práticas, das informações e dos saberes, dos instrumentos e dos objetos que as ciências e as técnicas se desenvolvem. Esses mesmos processos permitem a sua apropriação e naturalização em diferentes localidades, originando práticas ancoradas nesses diferentes lugares conectados pelos seus trajetos. Nesse sentido, atualmente opera-se historiograficamente a partir da tese de que as múltiplas trocas de conhecimento, que não se baseiam apenas em modelos e epistemes europeias, formaram o processo de constituição do conhecimento científico em locais variados, espalhados pelo mundo, porém também conectados. Assim como Kapil-Raj, um outro historiador muito importante para o campo da história das ciências, que é o Kostas Gavroglou, também escreveu sobre essa ideia de apropriação. Em seu famoso trabalho sobre o grupo STEP, que é o grupo Science and Technology in the European Periphery, o historiador grego apresentou uma nova agenda de pesquisa e discutiu
esse conceito, né, de apropriação justamente utilizado por esse grupo. Bom, o STEP é um grupo que foi criado por historiadores das ciências e da tecnologia, que vem desde 1999 se preocupando em historicizar justamente essa ideia de ciência europeia, sendo que vários países da Europa, por exemplo, aqueles que compõem o leste europeu ou a própria Grécia, né, inclusive da onde vem o Kostas Gavroglou, muitas vezes são considerados periferias da Europa, né? Um dos aspectos trabalhados por Gavroglou em seu texto foi justamente a utilização do conceito de apropriação por esse grupo. Bom, segundo o historiador, o conceito de apropriação tem sido um dos focos dos historiadores que compõem o STEP. Gavroglou reforça que a apropriação não seria apenas uma replicação de alguma ideia, ou mesmo alguma noção que teria relação com uma certa ideia de utilitarismo científico, mas sim a totalidade dos processos que caracterizam o engajamento ativo dos estudiosos locais em entender, disseminar, usar, criticar, remodelar novos conceitos, trazendo à tona as exigências das teorias científicas para novos compromissos ontológicos, lutando para criar novos espaços legitimadores para novas práticas associadas à introdução das ciências, coalizões de tecelagem, etc. Refere-se àqueles processos culturais e sociais instanciados pelos acadêmicos a fim de criar um discurso adequado para que o que é introduzido possa criar próprios nichos e começar uma vida própria. Bom, o Gavroglou, ele ressalta como que a apropriação ela pode significar muitas vezes a reapropriação ou até mesmo más apropriações, num conjunto complexo de ideias e práticas assimiladas, especialmente pelos intelectuais locais. O autor ele reitera que essa é uma ideia muito importante para os historiadores das ciências atuais, porque ela pode funcionar como um caminho fundamental para que a gente possa debater a espacialidade da produção das ciências e das tecnologias. Bom, pessoal, a ideia dessa aula foi apresentar alguns autores e conceitos que são importantes para o campo da espacialidade, né, para os debates sobre espacialidade na história das ciências. A noção de apropriação e de circulação são ideias bastante difundidas e debatidas atualmente pelas pessoas que são da área, né, da história das ciências, que estudam práticas, atores, personagens históricos e lugares de produção do conhecimento científico. A importância do espaço na análise histórica, conhecido também como a virada espacial, influenciou novas perspectivas de análise que ultrapassaram as fronteiras nacionais, tais como a Global History, World History, Connected Histories, Shared History, Atlantic History, Histórias Comparadas, enfim, dentre tantos outros campos. Outros autores, historiadores, que não atuam na história das ciências, mas que também procuram produzir trabalhos não eurocêntricos, como é o caso do Sergei Gruzinski ou do Jorge Canissares Guerra, vem questionando a inferioridade de locais que não são europeus, como a América Central ou a América do Sul, na produção de técnicas e conhecimentos científicos. Bom, é sempre bom lembrar para vocês que os vídeos aqui do nosso curso não substituem as leituras mais aprofundadas sobre os temas. Por isso, como sempre, nós vamos deixar aqui na descrição dessa aula uma lista de indicações de leitura para vocês que querem saber mais sobre o debate acerca da espacialidade na história, e eu espero que vocês aproveitem as indicações.
Bom, então a gente espera que vocês tenham aproveitado essa aula de hoje, né, esse vídeo. Assim como na aula anterior e em todas as outras, a gente poderia ter apresentado outros vieses, outras historiografias. Existe uma historiografia muito extensa sobre esse tema, sobretudo atualmente, por ser um tema muito importante, né, um debate muito importante dentro do campo da história das ciências. E tem muitos autores também que a gente poderia ter incluído, né? Sim. Mas o tempo do vídeo não pode se estender muito também. Bom, por isso, como já foi dito pela Rebeca durante o vídeo, não deixa de ver os outros vídeos que compõem o nosso curso, pois a gente sempre deixa outras indicações de leitura, outras bibliografias que podem ser úteis para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem deixar aqui no comentário mesmo, nos vídeos das nossas aulas, desde o primeiro até esse e o último, que vai ser só no final de dezembro. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês já conheciam esse debate, e compartilhem com os seus amigos. Também dá lá uma conferida nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Enfim, por lá também a gente acaba postando dicas e outros conteúdos para vocês. Bom, gente, então por hoje é só. Até semana que vem. Um abraço e até logo.